Olá, bom dia a todos. Bom dia. Os autores dos artigos já estão aqui na sala. Lucas, você é autor do primeiro artigo, correto? Correto, professor. Isso é só se identifica ao apoio Congresso USP que eles vão liberar o seu acesso como co-anfitrião e aí você vai poder fazer ali o compartilhamento, né? Perfeito. Enquanto isso vai acontecendo, né? Então, bom dia a todo mundo, né? Sejam bem-vindos a essa sessão paralela aqui do Congresso USP, né? O tema dessa sessão ela é contabilidade em tempos de enfrentamento da Covid-19 e no pós-crise. E aquela sessão paralela, sala 108, né? Teremos a apresentação de dois artigos, né? Artigos que versam sobre essa temática da contabilidade com a Covid-19, a pandemia, né, o tempo que nós vivemos. E o primeiro trabalho que o Lucas vai apresentar, o título é Influência do contexto endógeno e exógeno no disclosure de informações trimestrais sobre riscos e crise durante a pandemia do Covid-19, né? Os autores são Luca Benedito Gomes Rocha Ferreira, Tatiane Müller e Márcia Zaniewiks da Silva. Todos os autores são da FURB. Você conseguiu projetar aí, Lucas? Conseguiu, né? Acredito que sim, professor. Isso, está aparecendo aqui para mim. Então, a estrutura da apresentação, nós temos 15 minutos para a apresentação dos artigos, 10 minutos que eu vou dedicar a fazer comentários, críticas, algumas perguntas, e depois nós temos 5 minutos para perguntas da audiência. Então, Lucas, pode começar, fica à vontade. Obrigado. Gostaria de desejar boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer que já foi muito enriquecedor esse processo, já vejo as avaliações. Então, a gente vai iniciar com a agenda, né? Nosso título é Influência do contexto endógeno e exógeno no disclosure de informações trimestrais sobre riscos e crises durante a pandemia do Covid-19. Esse trabalho ele foi desenvolvido juntamente com a Tatiane Müller, a professora Márcia Zaniewiks da Silva e por mim. Ele também corresponde à área 9, que corresponde à área contabilidade em tempos de enfrentamento da Covid e no pós-crise. Esse estudo ele adotou a lente teórica da teoria da divulgação, e a gente reconhece que quando vai olhar a literatura referente à disclosure de informações, existem diversas perspectivas teóricas, né? Nós temos a teoria da agência, a teoria institucional, mas a gente escolheu essa teoria por acreditar que em períodos de crise, o disclosure de riscos ele acaba sendo mais acentuado, onde essa teoria ela vai predispor que as empresas que são maiores, que têm um maior endividamento, elas acabam, então, enfatizando uma maior evidenciação de informações para legitimizar em contextos de crise, né? Dessa forma, a gente acredita e adota nesse estudo o termo disclosure como a divulgação de informações. Então, aqui, por inúmeros momentos, a gente vai ter três palavras que seriam sinônimos, né? Disclosure, divulgação e evidenciação de informações também, que seria uma divulgação mais exata, com uma maior clareza, né? E esse disclosure de riscos e crises, então, ele vai ser tanto falado durante a apresentação, ele vai corresponder a essa estratégia da empresa, né, de divulgar informações informativas em um contexto de impactos que estão sendo desencadeados nesse contexto, tanto de questões econômicas quanto financeiras. Portanto, nosso objetivo é avaliar a influência desse contexto endógeno e exógeno no disclosure de informações trimestrais sobre riscos e crises em empresas listadas no índice Bovespa durante a pandemia do Covid-19. O índice Bovespa ele se justifica e foi adotado por ser o mais importante indicador do desempenho médio das cotações das ações negociadas na B3, né, sendo constituído, então, por 75 empresas para essa amostra específica. E quando esse estudo ele foi realizado,
ali em julho, agosto de 2020, ainda não tinha tantos estudos anteriores voltados tanto para o mercado emergente, né, quanto também para o contexto da pandemia, já que ainda estava um pouco ainda existia uma cautela na academia em pesquisar esses assuntos, né? Então a gente acredita que esse objetivo ele teria essa relevância e assim segue o estudo. A justificativa então seria, portanto, que traz essa relevância do disclosure tanto de risco quanto de crise no mercado de capitais como uma prática com potencial para subsidiar a análise e escolha de oportunidades de negócio por parte dos stakeholders. E também o ofício circular CVM número 2 de 2020, ele estabelece que os impactos econômicos e financeiros advindos da pandemia, eles devem ser refletidos nas demonstrações financeiras das companhias registradas na CVM. Então, existe um regulamento que obriga essas empresas, que no caso todas do índice Bovespa são obrigadas a atender esse ofício, e esse estudo, então, ele visa investigar se essa questão regulamentar ela está sendo de fato atendida, né? Então, aqui a gente já enuncia o que seria esse contexto endógeno e exógeno, né? A gente trata de forma inicial que o endógeno seria aquilo que depende da empresa, né? Então, depende da empresa se ela vai emitir ADR ou não, depende da empresa se ela vai evidenciar nos seus relatórios trimestrais muitos termos de pandemia ou de Covid, depende da empresa se organizar em questão do seu endividamento, e questões exógenas que são extrínsecas da questão da empresa, né? Como é o retorno normal da ação, que é o desempenho de mercado, e o período da pandemia. Esse estudo, para organizar essas variáveis, porque, assim, como não tem estudo anterior para esse contexto ainda, a gente fez meio que, de fato, um estudo exploratório para investigar quais seriam as variáveis que têm relações significativas com esse disclosure de riscos e crises em relatórios trimestrais. Então, aqui a gente evidencia as hipóteses, né? Por exemplo, a teoria da divulgação, ela vai acreditar que essas últimas 5 hipóteses do contexto endógeno, elas têm relações positivas. Mas no corpo do trabalho, quando foi desenvolvido, a gente traz cada variável apenas com a iniciação da hipótese de que seria uma relação significativa. A gente não presume, né, por esse contexto ser muito novo, uma relação positiva ou negativa, já que a gente nem tem como corroborar pesquisas anteriores justamente para esse fato da pandemia, né? Então, a gente apenas anuncia hipóteses significativas que a gente busca evidenciar, né? Por exemplo, a gente acredita que as empresas que emitem ADR, elas são obrigadas por lei, né, a adotar o modelo oposto da lei SEAB-NEX, então ela vai ter uma predisposição maior de divulgar riscos e crises. Esse disclosure de TTR, eu vou explicar um pouquinho mais na frente por que essa variável se transformou em dummy. Na verdade, é justamente aqui na metodologia. A metodologia a gente enquadra nossa pesquisa como qualitativa e quantitativa, porque teve esse trabalho manual de se buscar 1.200 relatórios, né, trimestrais, que vão desde apresentações de resultado, demonstrações financeiras, releases e transcrições das conferências. Então, ali no central de resultados de cada empresa do Ibovespa, a gente entrou em cada um desses trimestres, buscou cada um desses PDF e contabilizou a quantidade de termos de riscos e crises. A gente também excluiu falsas recuperações, como os títulos, que não existia uma informação devida da empresa, né? Então, por esse motivo, essa pesquisa ela se enquadra como qualitativa. E quantitativa porque procedeu-se estatística descritiva e uma regressão logística. Essa regressão logística, eu já vou justificar o porquê. Quando a gente desenvolveu o estudo, a nossa intenção era realmente, de fato, uma regressão OLS. Porém, pela quantidade pequena de observações, nós temos 75 empresas, né? E nós temos 4 períodos. Isso computou 300 observações. Então, quando a gente foi fazer o teste de heterostaticidade dos resíduos, né, esse teste não passou. Então, a regressão logística ela foi utilizada justamente porque esse pressuposto ela é relaxado, né? Então, a nossa variável dependente, que seria o risco e crise, então agora ela se tornou categórica. A partir do percentil 50%, as empresas tinham a variável dummy 1, e abaixo do percentil 50%, as empresas que divulgavam aquele quantitativo de risco tinham valor zero. Então, as variáveis explicativas, que foram todas aquelas variáveis contábeis, que são variáveis independentes, elas foram, então, buscadas da base Refinitiv Econ, né, que é uma base de dados econômicos financeiros referente a essas variáveis independentes.
Então, aqui na estatística descritiva, apenas da variável que é nosso grande foco nessa pesquisa, que é evidenciar esses riscos e crises e os termos pandemia, Covid, a gente traz aqui essa frequência, né? Vale a pena ressaltar que no quarto trimestre de 2019, é curioso a gente já ver que existe algumas empresas nos seus relatórios trimestrais que divulgavam termos de pandemia Covid, né? Mas isso é até estranho, porque como assim? Tudo bem que a pandemia aconteceu lá em dezembro de 2019, mas aqui no Brasil só foi anunciado em março. Vale a pena ressaltar que esse relatório trimestral de 2019, o último, ele é publicado em fevereiro de 2020, né? Então, algumas empresas tiveram esse cuidado na publicação desses relatórios de fevereiro de 2020 em já ter uma evidenciação de pandemia, Covid, e até mesmo como se preparar para esse cenário incerto, né? A gente percebe também aqui um fato curioso em relação aos riscos e crises, que no último trimestre de 2019 é onde tem o valor máximo de reporte desses termos e uma grande queda para o primeiro trimestre de 2020. Isso pode ser corroborado pela teoria lá, quando a gente passa por situações muito incertas, os reguladores, eles tentam, aliás, as pessoas que fazem os relatórios, eles tentam maquiar algumas informações. Então, por esse motivo, para a demonstração financeira, talvez tenha tido esse decréscimo, até mesmo porque não teria ainda uma experiência passada para lidar com essa situação tão incerta, né? E aqui, em seguida, a gente tem, de fato, os resultados. A gente percebe, então, que quando... Aqui, para deixar mais claro, aqui seria a regressão logística, e nós temos, então, variáveis dependentes para cada uma dos relatórios trimestrais. Mas lá no começo, eu tinha 4 relatórios trimestrais, correto? A nossa intenção era ter uma variável dependente para cada um deles. Porém, essa transcrição das teleconferências, elas tiveram uma deficiência muito grande. Como vocês podem perceber aqui nessa imagem, a gente tem o documento para o release, né, que é um relatório trimestral, temos o áudio da teleconferência, mas só que essa transcrição do resultado, das 75 empresas que existiam no Bovespa, apenas 20 tinham esse cuidado. Muitas chegavam até aqui, a apresentação do CAL, né, que é essa apresentação do resultado. Mas em torno de 50 empresas das 75, elas não tinham esse cuidado da transcrição desse áudio de teleconferência, que é um áudio super importante com investidores externos que são voltados justamente para momentos incertos como esse, né? Então, por esse motivo, a gente teve o cuidado de transformar esse relatório, que seria uma variável dependente, em uma variável independente dummy. Então, ou seja, a gente acredita que as empresas que tiveram aquele cuidado de transcrever seus áudios com investidores externos do país, eles tinham maior predisposição de disclosure em todos os outros relatórios trimestrais. Então, por esse motivo, apesar da gente trabalhar com 4 relatórios trimestrais, a gente transformou, então, apenas 3 variáveis dependentes, né, que é o disclosure de risco em cada um desse relatório trimestral, na demonstração financeira, na apresentação do resultado e no release do resultado, onde, no contexto endógeno, a gente percebe que as empresas que são mais endividadas, têm maior lucratividade, que evidenciam mais termos de pandemia e Covid nos seus relatórios trimestrais, elas evidenciavam maior disclosure de riscos e crises. Isso já é o oposto para as empresas que tinham baixa liquidez seca. As empresas que tinham baixa liquidez seca, elas emitiam mais disclosure, e aquelas empresas que emitiam ADR na NISE, elas também evidenciavam nas suas demonstrações financeiras um maior quantitativo de riscos e crises. Quanto ao contexto exógeno, as empresas que tinham a menor volatilidade no seu retorno das ações, né, a gente pode ter um pouco essa interpretação, quanto menor era o retorno normal das ações, então maior ia ser o disclosure de riscos e crises, e o período da pandemia também, aqui a gente consegue até validar se o ofício circular número 2 estava sendo atendido, e aqui, em relação ao período da pandemia, sim. A gente percebe que no quarto trimestre de 2019, que era um período ainda que não estava decretado pela ONS aqui para o Brasil, né, um período pandêmico, a gente colocou a variável DAM 0. Então, naquele único relatório, a gente percebeu um valor quantitativo menor de riscos e crises, e o período de pandemia ele influenciou significativamente para as demonstrações financeiras. Para a apresentação do resultado e release, a gente percebe que não houve influência do contexto exógeno, né? Para a apresentação do resultado,
a gente percebe que apenas as variáveis tamanho, lucratividade, rentabilidade dos cloud Covid tiveram relações negativas, sendo o tamanho positivo, a lucratividade e a rentabilidade negativa. Vale a pena ressaltar que essa lucratividade aqui é o ROA e a rentabilidade seria o ROI, dois variáveis de desempenho econômicos, onde a gente buscava um teste de sensibilidade, né? E aqui no release do resultado, então, a gente percebe que apenas 3 variáveis tiveram relações significativas, que foi o disclosure de Covid, o disclosure da transcrição das teleconferências, né? As empresas que tiveram aquele cuidado em transcrever os seus áudios, elas evidenciavam mais riscos e crises nesse relatório específico, e as empresas que eram menos rentáveis também evidenciavam mais riscos e crises. Essa variável, disclosure Covid, ela está pintada de outra cor, porque ela foi a única variável que foi significativa para os 3 relatórios trimestrais investigados. Ou seja, a gente consegue constatar de forma bem clara que as empresas que evidenciavam mais Covid e pandemia em seus relatórios trimestrais também evidenciavam mais riscos e crises. E aqui, por fim, a gente apresenta, né, a regressão logística, onde a gente percebe que das relações que foram significativas, a lucratividade, de fato, é a que tem o maior impacto, né? E esse impacto ele é interessante porque, para a demonstração financeira, eu percebo que as empresas do Ibovespa, que são mais lucrativas, elas vão evidenciar mais riscos e crises em suas demonstrações financeiras, mas não na apresentação do resultado. Sugere-se essa pesquisa que isso é devido porque a demonstração financeira, de fato, tem que obedecer questões regulamentares como a CVM. Então, eu vou, de fato, até mesmo para os meus investidores, reportar o máximo possível para eu me precaver de situações incertas. Mas na apresentação do resultado, que é um relatório voltado mais para lucros e performance da empresa, aqui existe uma maquiagem desse disclosure, né? A gente acredita que esse achado é bem relevante para essa pesquisa. E aqui no contexto exógeno, a gente percebe também que o período de pandemia ele influenciou negativamente, né? A gente percebe até lá que naquela frequência do disclosure que houve uma queda, e no retorno normal das ações também a gente percebe que as empresas que tinham menor retorno evidenciavam mais riscos e crises para a demonstração financeira. Quanto às informações do modelo, a gente percebe que dentre as 3 relatórios trimestrais, o que teve maior valor explicativo foi o release dos resultados, em seguida a demonstração financeira e, por último, a apresentação do resultado, e foi atendido os pressupostos de autocorrelação dos resíduos pelo Dolbo-Watson, que atingiu aqui 1, para todos foram menor do que 2,5, né? E também foi atingido a multicolinaridade das variáveis, esse teste deu tudo certo, porque aqui as médias são informadas, todas menores de 2,5, sendo a mínima 1,09 e máximo 3,47 para as demonstrações financeiras. Então, como contribuição deste estudo, a gente aborda esses determinantes do disclosure de riscos e crises em empresas listadas no Ibovespa em período de pandemia e trazendo essa relevância dos relatórios trimestrais, porque muitas pesquisas anteriores elas se limitam em investigar apenas as demonstrações financeiras. A gente sugere também aos reguladores um maior disclosure de riscos e crises nas demonstrações financeiras, o que apoia esse ofício circular CVM número 2, de 2020. Aponta uma relação positiva, né, para a pandemia, isso já relatei em todos os relatórios trimestrais, e apesar da limitação da ausência dos relatórios de TTR, que são as transcrições de teleconferências, esse estudo também inova em abordar esse relatório como uma variável independente DAM. Então, como conclusão, os relatórios eles evidenciavam que os riscos e crises concernem as demonstrações financeiras, né, mais evidenciável nesse relatório, em seguida por release, em terceiro para as transcrições da teleconferência e, por último, para as apresentações dos resultados. Através das regressões logísticas, então, todas as 8 variáveis independentes endógenas e as 2 exógenas também apontaram relações significativas para um ou mais relatórios, mas apenas a demonstração financeira ela recebeu essa influência do contexto exógeno, né? E esse estudo, então, ele vai corroborar a teoria da divulgação, já que aquelas variáveis endividamento, tamanho, elas foram aceitas para a questão de divulgação de riscos e crises, apesar da lucratividade ou rentabilidade ter um achado relevante que são relações opostas, né? Então, isso a gente sugere para pesquisas futuras essa continuidade dentre o desempenho econômico. E também sugere-se aumentar, aqui a gente trabalhou apenas com o índice Bovespa, talvez essa pesquisa pode ser ampliada para a B3,
Outra limitação foi como a gente mensurou essas variáveis de disclosure, né? A gente apenas quantificou, a gente não interpretou e nem atribuiu pesos diferentes. Esse reporte do risco ele tem uma gestão da empresa, então que eu vou atribuir um peso 2, como seria essa ótica FUS. Não, esse estudo, por ser inicial em um período pandêmico, a gente tentou diminuir o viés de subjetividade, a gente optou por essa objetividade de apenas quantificar e rodar a regressão em cima disso, né? Então, propõe-se a continuidade dessa investigação para esses novos relatórios trimestrais, que isso vai computar mais observações, então isso também vai acabar permitindo outras regressões, não apenas a logística. E a gente agradece, tem aqui nossos contatos, peço desculpas, professor, porque eu acredito que eu me excedi um pouquinho, uns 3 minutos, mas Pouco. obrigado. Fico à Faz parte. disposição. Parabéns pelo trabalho, Lucas. É muito interessante, né? Eu compartilhar aqui brevemente, eu fiquei muito feliz de ter sido designado para essa sessão, porque eu já tinha lido o seu trabalho e tinha lido o trabalho do outro autor antes de ser designado para essa sessão, porque eu tenho uma orientanda de iniciação científica e a gente está justamente estudando isso, né? Disclosure de fatores de risco, de informações sobre a pandemia, né? Então, eu estou bem inteirado nesse assunto e, como eu falei, já tinha lido o seu trabalho e o do outro autor, né? Então, parabéns, achei o trabalho bem interessante. O que eu acho muito interessante é que eu já vi outros trabalhos sobre divulgação da pandemia, por mais que a gente está bebendo na mesma fonte, os trabalhos são significativamente diferentes, né? Então, a forma de mensurar o disclosure é diferente, né? E isso é muito interessante, né? Algumas considerações. Eu achei a introdução muito bem construída, a relevância bem trabalhada, né? No item 2.1, você fala lá sobre a taxonomia de disclosure, né? Eu acho que a redação ela tem que deixar, eu acho que talvez um pouco mais clara, que essa taxonomia, que é uma taxonomia que veio lá do Verreker, né, do estudo, se eu não me engano, de 2001, ela trata, de certa forma, de como você classifica os estudos, e ali parece porque ele tenta associar o tipo de estudo com o tipo de disclosure, né? E aí, como no seu estudo você tem essa questão muito forte de endógeno e exógeno, né? E a classificação, ela fala, olha, eu vou pesquisar disclosure voluntário, a perspectiva exógena, ou seja, olha, eu tenho a divulgação, isso impacta alguma coisa? Isso tem impacto? Ou se o disclosure ele é um fator endógeno, né? Ou seja, você tem eventos que ocorrem dentro da companhia que fazem a empresa divulgar mais ou não. Então, acho que deixar essa questão um pouquinho mais clara, né? E até você classificar o seu estudo, que por mais que ele utilize variáveis exógenas para buscar explicar o disclosure, ele está mais relacionado com a outra perspectiva, né? Que é a segunda abordagem de o disclosure, ele é definido dentro da companhia, né? Realmente, quando a gente tem muitas hipóteses no trabalho, às vezes fica difícil, até pela limitação, né, do artigo, a gente desenvolver muito teoricamente essas abordagens, né? Mas eu daria destaque para a hipótese 7, que é aquela da pandemia, e a hipótese 8 das teleconferências, para você desenvolver elas um pouquinho mais. Por quê? Porque as outras hipóteses, elas são, de certa forma, bem comuns, assim, tamanho, a gente não pode colocar tamanho, não deixar de colocar tamanho, colocar endividamento, colocar essas variáveis, né? Então, essas hipóteses, elas são bem comuns, e essas duas, elas são bem, assim, é um diferencial do seu estudo. Então, acho que vale muito a pena você desenvolver elas de uma maneira melhor, né? No 2.2 tem algo, assim, que você botou logo no início, você bota assim, a gente está buscando analisar como o disclosure afeta as ações dos investidores. Aí, quando você escreve isso logo no primeiro parágrafo, tem lá. Aí eu falei assim, ué, ele vai querer fazer um estudo de evento? E aí, logo em seguida, você desenvolve a hipótese e fala assim: o disclosure de risco é influenciado pelo retorno anormal. Ou seja, lá no início você dá uma ideia de que como você iria olhar o impacto aquilo no preço ou no retorno, e depois você retoma o que realmente você quer, né? Então, dá uma olhada nesse texto, dá uma ajustada que você pode realmente estar induzindo ali, né, alguma interpretação ali que não é aquela que você deveria colocar. Eu coloquei um comentário aqui, eu botei assim, que você poderia explicar melhor como foi modelada a variável dependente.
E na sua apresentação ficou perfeito, como você explicou. Só que eu acho que no trabalho falta. Quando eu li a sua variável dependente e você falou que era uma regressão logística, eu falei, cara, tá errado. Mas aí Uhum. depois eu entendi, não, porque tem aqui tudo mais, para. Então, assim, essa forma como você contou, como você modelou a variável aqui e tudo mais, eu acho que vale muito a pena você colocar isso detalhado no seu trabalho, porque vai enriquecer muito e fica muito claro para todo mundo. Eu acho que na apresentação não tem o que te perguntar com relação a isso, mas sem a apresentação a gente fica um pouquinho meio complicado. Aí eu botei, né? Por que a regressão logística? Você colocou essas questões e tudo mais, né? Teve um resultado que foi muito interessante, né? Assim, o tamanho só foi significante em um modelo, né? E no Brasil, especialmente, né? O tamanho explica muita coisa. Então, por exemplo, quando você faz um levantamento da literatura sobre estudos de divulgação voluntária, de qualquer natureza, né? De divulgação ambiental, divulgação de informações de qualquer outra natureza, nem que seja do quadro pandêmico, a gente tem o tamanho como sendo muito significante, né? E no seu trabalho a gente não teve, né? Só teve um modelinho, né? Então é um resultado bem diferente, né? Do que do que você tinha, né? Eu tenho uma pergunta que eu realmente não entendi, que é a respeito da variável dependente, que você colocou lá, número de sentenças relativa à divulgação de risco e crise que aparecem no relatório. O que você considerou como uma sentença? O que você considerou ali? Então, a gente, por exemplo, qual foi de fato o passo a passo? A gente entrava em cada relatório de forma manual, né? E existe até alguns softwares como o Atlas, né, onde a gente consegue digitar a palavra e vem o quantitativo e a gente interpreta a frase. Mas dessa forma a gente tentava fazer manual mesmo, porque, por exemplo, tinha risco e crise nos rodapés de páginas. Isso para a gente não contabilizava uma informação da empresa para o risco ou crise. Então a gente excluía essas sentenças, esses termos, né, que não eram devidos, não estavam de fato no corpo do relatório, e aí essas outras sentenças que estavam no corpo, elas eram contabilizadas. Isso tanto para risco, né, palavra em singular, ou riscos em plural, e crise ou crises também no plural. E essa mesma disclose de riscos e crises também foi executado para a pandemia e Covid, que é onde desencadeou aquela frequência, né, de cada relatório trimestral. E quanto à questão do tamanho, professor, ele engraçado, ele só foi realmente significativo para a apresentação do resultado. Não foi significativo para a demonstração financeira nem para o release. A gente acredita, e isso que também faltou, assim, não deu tempo da gente chegar no corpo do texto e interpretar, né, os nossos achados. A gente acredita que, por ser 75 empresas do Bovespa, que já são empresas grandes, são empresas que têm muito regulamento para ser atendido, então tem uma isonomia entre as obrigações. Quando chega na demonstração financeira, elas vão atender uma coisa meio que unificada, né? Agora, quando chega na apresentação do resultado, que é um relatório mais conciso, isso talvez faltou também eu abordar no meu artigo, né? Eu tenho paginações diferentes. A demonstração financeira ela tem 150 páginas. A apresentação do resultado ela tem 6, porque é uma coisa visual, né? Então, assim, talvez eu dividir esse quantitativo total de riscos e crises pela número de páginas também seria uma coisa que mudaria e enriqueceria mais o trabalho. Eu fiquei pensando assim, não, vou até trazer isso para discussão com o professor Tiago, porque eu acredito que isso pode enriquecer em alguma coisa, até mesmo para estudos futuros. Sim, sim, certamente, faz muito sentido. Mas, de maneira geral, é isso. Parabéns pelo trabalho muito bom. Alguém da audiência tem alguma pergunta, alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa para o Lucas? Pode abrir o microfone ou pode escrever no chat, tá? Fiquem à vontade, não se acanhem, tá? Só um comentário sobre o trabalho, né? Aproveitando esse espaço. Esse disclosure que você viu sobre risco antes da pandemia, eu li um trabalho internacional bem curtinho, né? Que eu vi que no, já tinha uma divulgação anterior por parte de algumas companhias, antes da Covid, internacionais, empresas internacionais, divulgações sobre riscos de pandemia, né? E o que explicava isso? Que no Brasil a gente
nunca passou por isso, né, em tempos modernos, né? Mas em outras regiões do mundo, então a gente já teve algumas outras pandemias localizadas, né? Então essas empresas, ou por estarem localizadas nesses centros, ou por já terem a sua receita, os seus custos afetados por conta disso, eles acabaram, já tinham esse costume de divulgar isso como um risco do negócio, né? Então, já era um comportamento comum. Então, talvez alguma outra experiência, né, de alguma outra parte relacionada daquela companhia pode ter contribuído para que ela tenha feito uma divulgação dessa natureza antes da pandemia ter estourado, né, como Com aconteceu. certeza, mas num comparativo, né, dessa amostra que foi realizada nesse estudo com uma amostra de um índice que pertencente a uma bolsa de cultura oriental, que eles são completamente distintos, né? Tem uma outra cultura de reconhecimento de pandemia. Realmente seria um estudo muito relevante também. É Bem bem interessante. interessante. Mas é isso, Lucas. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado pela apresentação. E recomendo, tenho certeza que você vai fazer isso, né? Melhore o trabalho, faça essas análises adicionais que você até próprio identificou e mande para uma revista, porque vale muito a pena dar mais publicidade a esse trabalho, tá? Então, Muito obrigado. parabéns. Até mais. Bom, o segundo trabalho, Paulo Vitor mandou um parabéns para você ali no chat. Paulo Vitor, que por coincidência é o apresentador do segundo trabalho, correto, Paulo? Correto. Tem Isso, eu você e tem o pode. João Gabriel também, que vai Opa, você apresentar pode comigo. compartilhar. O segundo trabalho da sessão, que é o trabalho que o Paulo Vitor vai apresentar, o título do trabalho é Efeitos da Pandemia do Covid-19 na tempestividade dos relatórios financeiros de companhias abertas, né? Os autores, o Paulo Vitor Souza de Souza e João Gabriel dos Santos Braga, ambos os autores da Universidade Federal do Pará. Tá tudo pronto, né, Paulo? Fica à vontade, 15 minutos. Estão me ouvindo? Estão conseguindo ver a tela? Sim, tá tudo ok. Bom dia, quase boa tarde a todos. Bom, eu sou Paulo Vitor, sou professor da Faculdade de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Pará. E, em conjunto com o João Gabriel, a gente acabou elaborando o trabalho denominado Efeitos da Pandemia do Covid-19 na tempestividade dos relatórios financeiros de companhias abertas brasileiras. Nós, autores, julgamos que o atributo da tempestividade, como uma característica qualitativa de melhoria, né, que vem incrementar a utilidade da informação dos relatórios financeiros, ela é essencial. E por ser essencial, julgamos muito importante que esse atributo ele seja analisado nesse momento turbulento que nós estamos passando, tá? Que nós temos passado ao longo dos últimos trimestres e do último ano, que seria a pandemia do Covid-19. Sendo assim, o Gabriel agora ele vai introduzir o tema, tá? Vai abordar um pouco das referências do trabalho e eu irei seguir mais para o finalmente do trabalho. Ok. Bom dia. Novamente, quase boa tarde, né? Estão me ouvindo bem? Sim. Ok? Pois bem, a contabilidade ela tem um objetivo, todos nós sabemos, que resumidamente, fornecer informações aos diversos usuários. Porém, essas informações elas precisam ser úteis, né? Então, nesse caso, quando trabalhamos utilidade da informação, geralmente a gente atribui as características qualitativas fundamentais, relevância e representação fidedigna. Porém, uma informação, para ela ser de fato útil, atribuindo a essas características, ela precisa também ser divulgada tempestivamente, uma vez que uma informação divulgada com atraso ou, no mínimo, lentidão, essa informação ela passa a ser defasada e isso deteriora a sua utilidade. Então, ciente de que a defasagem na divulgação ela reduz essa utilidade, a governança corporativa vem amenizar, vem equalizar essa assimetria, propiciando aos tomadores de decisão um panorama mais seguro. E essa é uma das partes mais importantes. Professor, por favor. Desse modo,
O objetivo do nosso trabalho é o de verificar se as empresas pertencentes a níveis diferenciados de governança corporativa apresentaram diferenças significativas na tempestividade, de seus relatórios após o início da pandemia. O respaldo do nosso trabalho, o grande intuito do nosso trabalho, é de que, nesse obscuro e adverso cenário que nos encontramos, buscamos maximizar o conhecimento a fim de prevenir o despreparo da sociedade em geral quanto a possíveis crises futuras, uma vez que, para a produção deste mesmo trabalho, a escassez, tecnicamente, de trabalhos que pesquisaram anteriormente sobre crises, principalmente crises sanitárias, basicamente nenhuma, né? Crises sanitárias, pesquisas referentes a crises sanitárias, para deixar claro. Torna-se importante aos usuários que se utilizam dos relatórios divulgados para a tomada de decisões, para, como falei anteriormente, eles terem um panorama mais seguro para suas tomadas de decisões, e cabe aos órgãos reguladores a utilização desse trabalho, né, sendo presunçoso, mas auxiliá-los na manutenção ou fornecer o alicerce para possíveis modificações de suas normas. Professor? Ok. Na questão do nosso referencial teórico, a gente trabalhou primeiro a tempestividade, vamos entender a questão da tempestividade, e começamos com Salgado e Souza, 2020, o anúncio tempestivo das informações melhora a tomada de decisão do usuário, que é aquela mesma situação. O usuário ele precisa que a informação seja relevante, né, e represente fidedignamente os eventos, mas ele também precisa que essa informação ela seja disponibilizada tempo hábil suficiente para que ele possa tomar a decisão com a margem maior de segurança. E essa lentidão, caso a gente considere no Brasil a Lei 6404, que é de 90 dias, né, o prazo máximo de divulgação, 90 dias após o fim do exercício, o atraso ou lentidão, ele constitui um fator que tende a aumentar a incerteza, né, das novas informações que estão por vir, o que gera dúvidas nos usuários. Dúvidas essa que, no início do trabalho, a gente acreditou que iria influenciar, mas que mais para frente a gente vai ter uma reviravolta. Professor? Cenário da pandemia do Covid-19. Com a pandemia do Covid-19, instaurou-se uma onda de pessimismo referente às incertezas de desempenho das entidades por conta das restrições às atividades econômicas. Isso se reflete dentre as empresas em gerais, seja qual for o porte, a gente sabe que todas sofreram, né, com as consequências da pandemia, umas mais, outras menos, como a reportagem de Broteiro 2020, quando ele, em sua pesquisa, disse que 600 mil fechamentos de microempresas ou empresas de pequeno porte, com aproximadamente 9 milhões de demissões. Isso quer dizer que, com esse fechamento, com essas demissões, as famílias passam a ter uma diminuição na sua renda. Logo, passam a consumir menos, o que gera um impacto direto na produção dessas empresas. Então, mediante isso, as hipóteses de pesquisas elaboradas para esse tópico é a defasagem na publicação dos relatórios financeiros apresentam diferenças significativas em suas médias entre o período pré-pandêmico para o período pós-pandêmico, pós início da pandemia. A pandemia afetou significativamente a defasagem dos relatórios financeiros das empresas brasileiras de capital aberto listados na B3. Sobre governança corporativa. Beruti afirma que toda ação tomada por uma entidade para propiciar um alicerce informacional mais seguro aos fornecedores de capital no que tange às suas decisões de investimento pode ser considerado uma boa prática de governança. Então, a governança ela vem como um mecanismo, um conjunto de mecanismos para
propiciar um ambiente mais seguro aos usuários dessa informação, da informação contábil. Desse modo, produzimos para esse tópico as seguintes hipóteses. Empresas pertencentes aos níveis diferenciados de governança corporativa apresentam diferenças significativas em suas médias quando... significativas em suas médias de tempestividade se comparadas às demais empresas. A governança corporativa afeta de forma significativa a defasagem dos relatórios financeiros publicados pelas empresas brasileiras de capital aberto. E agora, adicionalmente, foi elaborada uma terceira hipótese que mescla os efeitos da pandemia na tempestividade dos relatórios financeiros de empresas que possuem níveis diferenciados de governança corporativa. A defasagem na publicação dos relatórios financeiros de empresas com níveis diferenciados de governança corporativa no período pandêmico apresenta diferença significativa em suas médias se comparada com as demais empresas. A pandemia afetou significativamente a defasagem dos relatórios financeiros das empresas brasileiras de capital aberto listadas na B3, que possuem níveis diferenciados de governança corporativa. Bom, agora seguindo para a metodologia do trabalho, foi selecionado, né, um número de empresas, levando em consideração os critérios para a seleção da amostra, de 589 companhias, né, com informações trimestrais durante os trimestres de 2019 a 2020. Né? Pelo recorte da pesquisa, pelo momento de elaboração da pesquisa, nós escolhemos utilizar os 3 últimos trimestres de 2020, que seriam os 3 últimos períodos antes de se instaurar o cenário pandêmico, e os 3 primeiros semestres de 2020, né, que seria o período onde a pandemia já havia iniciado, já estava instaurada em nossa economia. Então, nós fizemos algumas exclusões, né, de 16 companhias que não publicaram relatórios financeiros em 2020, não permitindo, assim, a comparabilidade com o período de 2019, e mais 22 entidades que não informaram a data de publicação dos seus trimestres analisados. Tá? Sendo assim, a gente aborda que cerca de 93,94% das empresas, né, ativas na B3 foram utilizadas, né, fazendo com que o estudo ele seja representativo em relação ao quantitativo de entidades. E os dados eles foram coletados mediante a economática, a qual disponibilizou informações sobre empresas, datas de publicação de seus relatórios por trimestres e níveis de governança corporativa. Bom, variáveis e testes estatísticos. As dimensões analisadas, como o Gabriel abordou lá no referencial teórico, foram 3, sendo elas a tempestividade, né, que é medida mediante a defasagem na publicação dos relatórios financeiros, a governança corporativa, mediante os níveis diferenciados, e a pandemia, né, período pré- e pós-pandêmico. Vale ressaltar que aqui a gente considerou a governança corporativa como aquelas entidades que se encaixam nos níveis 1, 2 e novo mercado de governança corporativa listados na B3. Testes estatísticos, nós utilizamos um teste simples de médias para verificar se há diferença significativa ou não. Então, os testes de médias eles estavam praticamente relacionados à primeira hipótese de cada dimensão, né? Então, H1A, H2A e H3A. E os testes de regressão linear simples estavam relacionados às segundas hipóteses de cada dimensão. Então, H1B, H2B e H3B. E aqui eu evidencio para vocês como cada uma das variáveis de pesquisa foram mensuradas, né? Então, aqui nós temos como variável dependente nos modelos de regressão a defasagem, que seria a proxy de tempestividade, e temos como variáveis independentes em 3 modelos distintos a variável pandemia, que seria uma dummy que assume 1 para relatórios publicados em períodos antes da pandemia e 0 caso, aliás, após o início da pandemia e 0 caso contrário. Governança corporativa, que seria também uma dummy que assume 1 se a companhia aderiu a um dos níveis diferenciados de governança corporativa e 0 caso contrário. E a dummy para governança em períodos pandêmicos, né, que seria uma dummy que assume 1 se a companhia pertence a um dos níveis diferenciados de governança em períodos após o início da pandemia e 0 caso contrário. E aqui nós temos, né, os 3 modelos de regressão simples, né, que teve como intuito verificar diretamente se esse cenário de pandemia, empresas em níveis diferenciados de governança corporativa e essas empresas de governança corporativa em períodos pandêmicos, se essas dimensões afetam diretamente na tempestividade dos relatórios financeiros. Indo para os resultados, agora eu segreguei as análises de diferenças de média.
A primeira análise, ela visa identificar se há diferença significativa, né, na tempestividade do período pré-pandêmico para o período pós-pandêmico. Então, nós fizemos aqui todos os testes e identificamos um valor de estatística teste com p-valor significativo, né, abaixo de 0,05%. Ou seja, para a primeira dimensão, a defasagem na publicação dos relatórios financeiros apresenta uma diferença significativa. Então, do período pré-pandêmico para o período pós-pandêmico, a tempestividade ela se alterou de forma significativa. Tá? Mas aqui, como é teste de média, a gente não está apontando o sinal, se foi para mais, se foi para menos. A segunda análise, ela visa identificar se há diferença significativa, tá, nas médias das empresas que pertencem a níveis diferenciados de governança corporativa para as demais entidades que não pertencem a esses níveis diferenciados. Após aqui as análises das diferenças, né, dos testes de médias, nós identificamos que o p-valor não foi significativo, né, ele foi acima de 0,05, denotando assim que a empresa pertenceu ou não a um nível diferenciado de governança corporativa, ignorando a pandemia, isso não faz com que a tempestividade ela mude de forma significativa, tá? Certo? Então, esse atributo da governança ele não é um atributo que demonstrou ser significativo nessa análise. E, por fim, a terceira análise ela visa verificar a terceira hipótese, né, se a empresa que está em nível diferenciado de governança corporativa, após o período da pandemia, se essas entidades elas passaram a apresentar diferença significativa em suas médias em relação à tempestividade, à sua defasagem. O valor da estatística teste ele foi significativo, tá? Denotando que a defasagem na publicação dos relatórios financeiros apresenta diferença significativa em suas médias, se comparada a essas dimensões. E partindo aqui para os modelos de regressão, eu trago que todas as três variáveis, tá, independentes, tanto pandemia, tanto governança corporativa, quanto governança corporativa em período de pandemia, apresentaram-se significativas, sendo que a pandemia e a governança corporativa em período de pandemia, elas foram mais significativas, tá? E o modelo 2, só de governança corporativa, ela foi menos significativa, foi uma significância de 10%, tá? Demonstrando assim que todas as três variáveis independentes elas possuem relações negativas significativas com a defasagem na publicação dos relatórios financeiros, ou seja, evidências de que a pandemia do Covid-19 afetou negativamente a defasagem, certo? Ou seja, após a pandemia, a defasagem do relatório diminuiu, ou seja, a tempestividade aumentou. Então, isso foi uma relação não tão esperada, né? Porque esperávamos que a pandemia, como um período turbulento, afetasse negativamente a qualidade da informação, fazendo com que a tempestividade reduzisse. Não foi isso que aconteceu. Em governança corporativa, também, companhias que pertencem a níveis diferenciados de governança tendem a publicar seus relatórios em um menor prazo. Aqui tudo ok, né? Nós já esperávamos isso, que empresas pertencentes a níveis diferenciados de governança corporativa, elas tivessem levando em consideração a literatura, elas tivessem uma vantagem em relação à publicação de seus relatórios, apresentassem maior qualidade. E a terceira variável de governança corporativa em período de pandemia apresenta aqui, empresas com níveis diferenciados de governança corporativa em períodos de pandemia apresentaram relatórios de forma mais rápida que as demais companhias. Então, esse resultado, ele denota que se em período turbulento, tá, em períodos pandêmicos, pertencer a um nível diferenciado de governança corporativa acaba gerando uma maior vantagem em comparação às demais entidades que não pertencem a esses níveis diferenciados, certo? Sendo assim, nas nossas considerações finais, nós trazemos que as empresas passaram a evidenciar de forma mais rápida suas informações aos seus usuários após o início da pandemia. Foi aquele resultado inesperado que o Gabriel falou logo no início da apresentação. Em períodos de pandemia, empresas que possuem melhor estrutura de governança, elas acabam por oferecer informações mais tempestivas, então foi um resultado que vai de acordo com toda aquela literatura em governança corporativa, então independe do período ser turbulento, pandêmico, as empresas que estão nesses níveis, elas tendem a ter uma vantagem em relação às demais. E as implicações do estudo apontam que entidades que possuem melhor governança tendem a fornecer informações mais tempestivas do que as demais entidades, principalmente em períodos de incerteza. Bom, agradecemos a oportunidade de apresentar o nosso trabalho, de ter nosso trabalho avaliado aqui pelo Congresso, tá? Qualquer coisa, qualquer outra dúvida que vocês tenham, está aqui o meu e-mail, o e-mail do João Gabriel, e eu agradeço a oportunidade. Meu muito obrigado. Obrigado, Paulo Vitor. Obrigado, Gabriel. Parabéns aí pelo trabalho, parabéns pela apresentação.
Como eu disse para o Lucas, né, eu já tinha lido o trabalho de vocês antes do congresso, antes de ter selecionado, de ser aqui o mediador, né? Eu estava bem interessado sobre esse tema. Achei o tema muito interessante, né? A forma como vocês abordaram ali, desde a introdução, referencial teórico ali, fazendo a construção das hipóteses, né? Como vocês deixaram clara a ideia da tempestividade no sentido do tempo de divulgação, né, do relatório, e não de uma outra perspectiva, que a gente sabe que existem outras perspectivas de tempestividade, né, que é um ponto bem importante, né? Algumas coisas que eu acho que vocês podem, né, são comentários aí para agregar, assim, na metodologia, aquela tabela que você botou, eu acho, se eu não me engano, a tabela 1, a tabela das amostras, da amostra, que tem 627 empresas. Como vocês têm um ano, se eu não me engano, 2019 e 2020, né? Esse 627, ele representa, quer dizer que eu tenho empresas do ano de 2019 e também a mesma empresa no ano de 2020, né? Por exemplo, esses 627 são observações, não é o número de empresas. Isso, são observações. Ah, tá, entendi. Eu sei que eu acho que você até falou isso, que teve um corte, alguns trimestres, né? Você não tinha algumas informações e tudo mais, mas talvez valesse a pena em algum local, não necessariamente na tabela, você colocar quantas empresas você tem em 2019, quantas empresas você tem em 2020, né? Eu acho que é uma informação bem, bem bacana. Uma coisa que eu acho que também vai ficar bem melhor no seu trabalho, se você fizer essa alteração, né, ajustar, é explicar melhor a variável dependente. Por exemplo, vocês utilizam a variável dependente lá do estudo do Guilherme, né, que é o estudo, se eu não me engano, da revista da USP, eu não me recordo, que vocês o referenciam, acho que é Kister o nome dele, se eu não me engano, né? Isso, Vocês usam como... Isso. Eu já li esse trabalho, né? E ele deixa bem claro como é que é essa variável. Olha, a variável é o tempo, é uma quantidade de dias, vocês deixam isso claro no trabalho de vocês, mas é o tempo entre o fechamento, o fim do exercício e a divulgação. Porque quando eu olhei isso, eu já sabia, mas eu falei assim, olha, isso aqui eu posso achar, por exemplo, que tem empresas que estão divulgando antes e divulgando depois. Então, vocês tocam naquela questão dos 90 dias, né? Então, será que é a divulgação dos 90 dias? Então, é o 90 dias menos a data que divulgou? Então, poderia ter um resultado positivo e um resultado negativo, né? Então, assim, na tabela, talvez não caiba, você não tem um espaço adequado para poder fazer essa explicação de maneira mais detalhada. Mas eu acredito que no corpo do texto você pode fazer isso, que foi até um recurso, né, que esse outro artigo fez. E como você está referenciando diretamente ele, eu acho que vale muito a pena, né? O teste de diferença de média que você utilizou, eu fiquei um pouquinho na dúvida como é que foi o processo, né, de escolha do teste de diferença de média, né? Você fez porque normalmente quando a gente trabalha esses testes univariados, a gente tem a distribuição dos dados, né? Se é antes e depois, se é amostra pareada, independente, tem os tipos de dados, a gente submete esses dados a um teste de normalidade, e o teste de normalidade vai indicar para a gente qual é o teste mais adequado, se é um teste T, se é um teste Z, né? Dependendo do que está se trabalhando. Vocês fizeram a mesma abordagem? Como é que foi isso? Porque assim, eu senti falta dessa descrição estatística detalhada, né? Então, assim, olha, rodei um teste de normalidade aqui, tá? Qual foi o teste? Foi o Kolmogorov? Foi, né? Ah, tá. Então, de acordo com o resultado do teste, eu vou para uma análise univariada ou uma análise multivariada, né? Então, como é que foi isso? Você pode explicar para mim? A gente fez o teste, só que a gente não descreveu, né? Foi até uma Uhum. falha também em relação à limitação, e ele acabou apontando para a gente a utilização do teste T, né? Que foi o mais simplificado aí que a gente encontrou. Só que mediante algumas limitações realmente o artigo ele é um artigo bem seminal. A gente está em fase de avanço nele, né? O João Gabriel ele tem trabalhado isso na UFPA, no PIBIC, né? Então a gente acabou. Só que como a gente tem avançado em algumas outras abordagens, a gente imaginou, caramba, olha, a USP está quase encerrando e a gente queria ter um feedback sobre esse início do trabalho.
né, se realmente a gente está começando a seguir por um caminho bacana, né, no desenvolvimento desse trabalho, e aí a gente acabou submetendo e a gente esqueceu de alguns pequenos testes que eles eram realmente relevantes na hora de dar essa validade aí para a qualidade dos dados e dos testes estatísticos que a gente acabou gerando. Entendi. Perfeito, assim, mas que bom que vocês estão aí trabalhando ainda em cima desse estudo, porque as contribuições agora, eu acho que nesse caso, tanto dos revisores como aqui, se tornam mais valiosas ainda, né? Com certeza. Então, acho que quando você coloca esse roteiro, eu acho que fica maravilhoso, fica muito bom, assim, que a gente consegue entender. Que aparece lá o resultado da métrica, tá, mas qual o teste, né? Como é que eles enxergaram isso? Isso é um ponto, né? E aí, no resultado, né? Eu recomendo fortemente, porque assim, por mais que a gente utilize estatística, utilize, né, as técnicas para poder encontrar os nossos resultados, é muito interessante que a gente conte a história da maneira mais clara possível. Então, vocês têm uma variável que é muito interessante de ser contada descritivamente, que é o tempo de defasagem. O tempo de defasagem é um tempo em dias. Então, eu acho que é muito interessante que vocês montem uma tabela descritiva. Vocês falem, olha, 2019, qual era a defasagem média? Era tanto. E tal, tanto, 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 tanto. E vocês descreverem isso, porque é muito interessante a gente olhar isso. Essa informação está meio que pincelada em alguns pontos do trabalho, que você fala assim, não, quando você fala o teste de diferença de média, você abre parênteses, você tem lá o N, a média, desvio padrão, parará, parará. Mas quando você coloca isso numa tabela e você se dedica um pouquinho a escrever, a contar essa história, vocês estão dando uma contribuição muito rica, né? Porque o leitor entende claramente. Então, assim, uma coisa é a defasagem aumentou, diminuiu. Tá, a defasagem média é de 60 dias. Ora, então, eu tenho prazo de 0 a 90 e os caras, na média, estão divulgando antes. Então, é uma coisa assim muito, muito interessante, né? Contar essa história. E recomendo que você. Fazer uma análise setorial, né? Eu acho que seria bacana levar uma tabela, os segmentos Sim. antes da pandemia e pós-pandemia, quem teve que foi mais afetado ou não em relação a essa tempestividade dos relatórios. A gente vai cuidar disso. Especialmente no caso de vocês, porque vocês pegaram a Bovespa toda, a B3 toda. Então, vocês têm vários setores. Então, assim, pega aquela classificação setorial da Bovespa ou da Economática, né, que vocês já pegaram da básica. Da Economática eu acho que é bem interessante, é mais com menos setores, e faz a média. E aí vocês conseguem perceber, talvez, alguns padrões, algumas coisas. Eu acho que deixa a análise muito rica, né? Bem, bem, bem interessante. E contar os testes de média, ao invés de colocar os resultados, o p-valor ali dentro do texto, monta uma tabela com tudo. Então, bota lá, média antes, média depois. Não foi isso que você fez? Antes e depois. Então, qual é a média de defasagem antes? Média de defasagem depois. Resultado do teste. Acabou. E aí coloca para todos os pares que vocês fizeram, vai ficar tudo ali bonitinho. E aí o leitor olha, ele não precisa voltar no texto, e assim vocês têm um ganho textual muito bacana, né? Porque essa evidência tá lá. E você utilizou estatística univariada, né? E aí você justificou isso por conta da correlação que você teve com as variáveis, não foi isso? Sim. Eu acho que vocês podem incrementar essa análise colocando outras variáveis, especialmente variáveis de controle. Por quê? Porque essa defasagem ela é influenciada por outros fatores. Então, por exemplo, a gente pensa lá, tipo, os setores. Quando a gente olha o setor, os setores tem setores que têm uma regulação muito forte. Então, o setor bancário, vocês não excluíram os bancos, se eu não me engano, né? Vocês não excluíram. Então, o setor bancário tem uma regulação muito forte. Você tem lá o setor elétrico. Então, isso pode influenciar. Então, se tem setor, tem, por exemplo, auditoria. Então, por exemplo, quem é auditado por Big Four tende a ter um enforcement maior para ter uma defasagem ali. Então, assim, tem um conjunto de outras variáveis que pode ajudar muito a melhorar o seu modelo, tanto econometricamente, tanto a nível de resultado, que você pode inserir, que são de coletas fáceis, já que vocês tiveram acesso ali à economática, colocam isso na regressão e depois testem os pressupostos, né? E aí, de repente, vocês conseguem montar regressões mais robustas, né? Porque quando a gente faz uma regressão simples e o teste de média, a gente está olhando ali uma variável, né, impactando a outra, desconsiderando ali todas as outras. Então, quando você coloca todo esse conjunto, eu tenho certeza que a análise dos resultados vão ficar muito mais interessante, muito mais
muito mais robustos, né? Mas você explicou essas questões do trabalho, né? Mas como vocês estão trabalhando, né? E eu tenho certeza que o aluno de PIBIC é isso, né? Faz o trabalho, tem lá o artigo bonitinho, aí pega as contribuições e tudo mais, envia para outro lugar, e no final a gente tem uma pesquisa robusta e com resultados muito interessantes. Também já tem resultados interessantes, né? E aí aumenta muito a chance de publicação desse trabalho, que eu tenho certeza que é algo que vocês almejam, né? Alguém da sala tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade, tá? Podem escrever no chat ou podem abrir o microfone, tá? O Lucas deu parabéns pelo trabalho muito interessante, né? E eu quero parabenizar aí o professor, né, pela orientação, e o Gabriel, né, que é o aluno de graduação, né? Fazer um trabalho desse, né, na graduação, assim, realmente vai gerar uma formação já está gerando uma formação, né, muito importante para ele, muito relevante, né, e um trabalho de magnitude que obedece os preceitos acadêmicos. Então tá de parabéns aí, Gabriel, parabéns o Paulo Vitor por essa orientação. Mas são esses os meus comentários, tá? O trabalho tá bom, tanto é que, como eu falei, né, na minha reunião de PIBIC, né, também de iniciação científica, a minha aluna, né, falei, olha, vamos procurar só o Congresso USP, o que tem de novo aí, o que tem de bom sobre isso? Aí eu procuro, você procura. Aí ela achou o seu trabalho, o trabalho do Lucas, e eu também achei os mesmos trabalhos, né? Ou seja, duas pessoas procurando coisas de maneira separada, e a gente acabou achando a mesma coisa, está mostrando a qualidade dos dois trabalhos apresentados aqui. Bom, alguma pergunta? Bom, acho que não. Opa, pode falar, Lucas. Não, só parabenizar pela mediação, Thiago. Muito, muito boas contribuições também. Obrigado, obrigado. Também quero parabenizar, Thiago, foi excelente aqui as contribuições. Eu peço desculpas, mas eu comecei a gravar, não sei se eu poderia gravar suas contribuições. Não sei, tá tudo bem. Está sendo gravado aqui, eu acho que tá tranquilo. Eu vou unir aqui com o Gabriel também para a gente procurar incorporar todas essas sugestões que acreditamos ser bem enriquecedoras para o nosso trabalho. Muito obrigado. Sim, tá ótimo. Bom, gente, então é isso. Muito obrigado mais uma vez, Paulo Vitor, Gabriel e Lucas, pela apresentação. Infelizmente, né, a gente está num ambiente remoto, senão a gente saia da sala, continuava batendo um papo sobre os trabalhos, né, e tal. A gente nós estamos fazendo pesquisa dentro do mesmo ambiente, né, contabilidade, enfrentamento da pandemia, mas isso aí vai passar. Então, mais uma vez, obrigado, tá? Parabéns a todos os autores. E é isso, espero encontrá-los vocês algum dia presencialmente, tá bom? Então, valeu, gente. Tchauzinho. Obrigado, gente. Até mais. Bom dia. Tchau. Bom dia.